Olá ancestrais, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo da série Deuses Gregos. Hoje vou começar em ordem alfabética, começando com o deus Aether, ou como a gente conhece no português, o Éter. Bom, lembrando, tá, pessoal, que se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, você pode se tornar membro do canal. Depois eu vou estar postando aí o meu novo canal, né, em breve, com cursos aí gratuitos e pagos. E para quem é membro do canal, vai ter bastante descontos, tá bom? Então, lembrando, pessoal, deixe o seu like e se você gostou do conteúdo, depois não esquece de compartilhar com seus amigos, ok? Então, vamos lá. Bom, falando sobre Aether, né, ou Aether, ele era o deus primordial, né, dos protógenos, dos protogenoi, da luz. Ele era o éter azul brilhante dos céus. As suas brumas preenchiam o espaço entre a cúpula sólida do céu, né, o Uranus, e as brumas transparentes do ar preso à terra, que era conhecido como Caos, né, ou Aer. E à noite, a sua mãe, Nyx, puxava, né, o seu véu escuro pelo céu, obscurecendo o éter e trazendo a noite. De manhã, a sua irmã e esposa, Emerá, dispersava a névoa da noite para revelar então o éter azul brilhante do dia. Na cosmogonias antigas, a noite e o dia eram considerados elementos separados do Sol. E Aether, ele foi um dos três grandes, né, ou dos três aí Ars, né, dos três Ars, né? O ar do meio era o Aer, né, ou Caos, né, ou Caos. Ele era uma névoa incolor que envolvia o mundo dos mortais. O ar superior era conhecido como Erebus, as brumas da escuridão que envolviam os lugares escuros sob a terra e o reino dos mortos. O terceiro ar era o ar superior de Aether, e era conhecido como uma névoa de luz azul do éter celestial. E Aether, ele envolvia os picos das montanhas, das nuvens, das estrelas, do sol e da lua. A contraparte feminina de Aether era conhecida como Aetre ou Aetra. Era uma titaníde, né? Então era um titã fêmea, né? Um titã mulher, então é conhecido como titaníde. E essa Aetre era uma titaníde do céu azul claro, e ela era mãe do sol e da lua. Bom, falando agora sobre a família, né? Começando pelos pais. Como eu sempre brinco aqui, né? Eu comento sobre outros deuses aqui também, né, no canal. A gente sempre vê e fala assim, não, mas Enlil, Marduk é filho de Enlil, Marduk é filho de Enki. A gente vê, tem essas, desde a época dos Sumérios, lá tem essas diferenças, né, de que um sacerdote, por conta de uma questão política ou religiosa, puxava ou criava ali, né, uma genealogia para enaltecer ali um deus local, né, depois se tornava um deus regional e depois, consequentemente, um deus daquele país, daquele povo antigo. E o mesmo acontecia aqui com os gregos, que a gente vai ver no decorrer aqui dos vídeos, tá? Então, a família de Aether, ele teve ali, falando de pais, né, tinha o Erebus e Nyx, e aí, segundo Hesíodo, né, em Teogonia. Poderia ser Erebus, que está em Pássaros, né, de Aristófanes. Poderia ser também de Cronos e Ananke, que está no Argonáutica, nas órficas de Argonáuticas. Poderia ser Cronos, né, nas Rapsódias órficas. Caos, né, que está em Íginos, no prefácio. Então, a gente vê que tem esses pais, que poderiam ser o país de Éter. Tá? Falando das criações, ou dos filhos protogenoi, né, os protogenoi de Aether. Segundo as tradições, tinha Uranus, segundo um fragmento de Alckmin. Poderia ser também os filhos dele, Gaia, Uranus e Thalassa, no caso aqui através de Hemera, que está segundo Íginos no prefácio. E uma outra também que seria Nephelai, que está em Aristófanes, na parte que fala sobre nuvens. E também Aether, ele teve filhos daimones, tá? E daimones aqui só uma pequena observação, não vou dar uma explicação mais detalhada. Existe uma diferença do termo que hoje o Ocidente conhece como demônio,
né? Que é da onde vem essa palavra de origem latina que vem do grego, que é o daimon, mas tem uma conotação totalmente diferente, o significado para os gregos antigos do que a gente pegar hoje, vamos pôr para o brasileiro aí, o que significa um demônio, eu explico aqui em outros vídeos sobre esse ponto, tá? Então aqui são daimons, tá? Não associa aqui com demônios, que apesar de ter ali a mesma raiz, uma mesma origem, os significados para aquele povo é diferente do que hoje, né, o Ocidente, que uma questão religiosa judaica cristã tem um outro sentido, tá? Então aqui, os filhos, né, daimons, ou os daimones, filhos de Aether, são algoz, que seria a dor, né? Aí, ou como é conhecido pelos romanos, dolor. Tinha o dolus, que em romano era em latim, né? Os romanos conheciam como dolus. Tinha lissa, ou ira. Pentos, luctus. Pseudologos, que era mendacium. Corcos, que era juciorandum. Poiné, ultio, ou intemperantia. Anfilologia, que era altercatio. Lethe, que era o oblívio. Aergia, ou aergia, que era socórdia. Deimos, timor, ou supérbia, ou incestum. Ismina, que era pugna, que foi através de Gaia. Isso está de acordo com o prefácio de Híginos, tá bom? E como que seria o éter segundo a enciclopédia grega, né? O aether é uma ideia personificada das cosmogonias míticas, de acordo com Higino, tá? E ele foi junto com a noite, o dia e Erebus, gerados pelo caos e Cáligo, que era a escuridão. E de acordo com Hesíodo, por exemplo, o éter ele era filho de Erebus e de sua irmã, a noite, a Nix. E ele era irmão de Dia, ou Emera. Os filhos de Éter e de Dia, e do Dia, né, que era Emerá, eram a terra, o céu e o mar. E de sua conexão com a terra surgiram todos os vícios que destroem a raça humana, e também os gigantes, né, ou titãs. E esses relatos mostram, né, que nas cosmogonias gregas, o éter, né, o aether, ele era considerado uma das substâncias elementares das quais o universo foi formado. Nos hinos órficos, né, que eu vou dar uma pincelada aqui sobre alguns deles depois, o éter ele aparece como a alma do mundo, de onde emana toda a vida. A ideia é que também, né, ele foi adotado por alguns dos primeiros filósofos da Grécia, né, ainda persiste. E em tempos posteriores, o éter ele era considerado o amplo espaço do céu, a residência dos deuses e Zeus como o senhor do éter ou o próprio éter personificado. Isso está no dicionário de biografia e mitologia greco-romana. E também existe, né, dentro da cultura grega alguns nomes alternativos para esses deuses, né, que eu vou estar falando aqui também. No caso de Aether, o nome grego dele também, um nome alternativo, é Akimon. Tá? Eu vou pôr aqui para vocês como que era a grafia, como que se escreve numa forma latina, né? Akimon. E o que significa Akimon, né? Em grego? Significaria zênite, né? O zênite, Akime, ou incansável, que era Akimes, do grego. Tá? E tem também Aether, né? Citações de literaturas clássicas, né? E o éter ele é o nascimento do cosmos, né? Por exemplo, eu vou comentar aqui para vocês a visão do éter segundo algumas cosmogonias. Por exemplo, na cosmogonia de Hesíodo, em Teogonia 124 diz, né, que de Nix à noite nasceram Aether, né, o éter ou a luz, e Emerá, o dia, a quem ela concebeu e gerou da união no amor com Erebus. Erebus, em grego, significa escuridão. E tem também a cosmogonia de Alcman, né? É um fragmento. E nesse fragmento de Alcman diz assim: o pai de Uranus, Urano, o céu, como já foi dito, é chamado de Akmon, ou Akmon. Provavelmente aí se referindo a éter, porque o movimento celestial é incansável, akamatos no grego. E os filhos de Uranus são Akimonidae ou Akimonidais, né? E os antigos deixam esses dois pontos claros. O céu pertence a Akimon.
Segundo a cosmogonia órfica de Aristófanes, diz assim: Aer, né, o ar, aqui significa em referência ao Aether, né, o éter, filho de Erebos, né, ou Erebo, em que as nuvens das Nephelai flutuam. Isso está na teoria órfica, né, de um fragmento de 54 de Damácios. E diz assim: o grande Cronos, que encontramos neles as rapsódias, o pai de Aether, né, a luz, o ar superior, o caos, né, o caos, o abismo, o ar inferior. E de fato, também nessa teologia, as rapsódias de Jerônimo, este Cronos, né, o tempo, a serpente tem descendência em números de 3. Úmido, Aether, né, a luz, aqui caos, o ilimitado, e como um terceiro, Erebus, o nebuloso ou a escuridão. E entre esses, ele diz, Cronos, o tempo, gerou um ovo. Essa tradição faz uma referência ali ao que é gerado por Cronos e nascido entre estes, porque a partir deles, né, a terceira tríade inteligível é produzida, ou os protógonos Phanes. Falando para vocês agora o éter, né, como o deus da luz celestial. Em Aristófanes, em Pássaros 264, diz, da comédia grega: Sócrates, preste atenção às orações em tom hierofante, ó Rei poderoso, ó infinito Aer, o ar, que mantém a terra suspensa no espaço, tu, brilhante Aether, o éter, o ar superior, e vós, veneráveis deusas, as Nephelai, que são as nuvens. Bom, então, pessoal, aqui tem toda a referência que eu coloquei, né, nesse breve vídeo falando sobre Aether. Se você gostou, então não deixe de compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo aí sobre o próximo deus grego, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Até lá!